Olá, o estudo de hoje, o estudo 8, temos 4 mitzvot, isso mesmo, temos 4 mitzvot. Primeiro, proibição 64. Ontem falamos sobre acatar a ordem dos profetas, as mitzvot que os profetas nos dão, mesmo no caso que ele temporariamente alterar alguma mitzvah da Torá. Depois temos hoje a proibição 64, não devemos testar as promessas que os profetas passam, que Deus passa através de seus profetas. Uma vez que foi comprovada a veracidade e a autenticidade de um profeta, como isso aqui era feito, uma pessoa que veio falando uma profecia de Deus, falando algo que vai acontecer no futuro, e as coisas aconteciam exatamente como ele prescrevia. Isso aqui então era comprovado como um profeta. Se tudo ocorreu exatamente como ele descreveu, então a gente poderia citar essa pessoa como um profeta. Outra forma de saber a autenticidade de um profeta é quando alguém que já foi comprovado que ele era um profeta apontasse o próximo profeta e falasse: olha, tal pessoa, ele é um profeta. Isso aqui aconteceu algumas vezes na história, que por exemplo, Moshe Rabbeinu, o Moshe, que ele foi comprovado como um profeta verdadeiro, ele chegou e apontou Yoshua, ele que vai ser o próximo profeta, vocês devem escutar ele. Então, essa aqui é uma forma de saber, a gente já sabe que um profeta é autêntico. Então agora tem uma mitzvah, uma proibição que não podemos testar ele. No começo, se não sabemos, a pessoa não sabemos exatamente, uma pessoa que aparece do nada falando profecias, então a gente fica na expectativa, ficamos olhando se vai acontecer exatamente como ele disse. Então a gente já sabe que ele é um profeta e não devemos testar ele muito mais. Depois temos o mandamento 8, que é assemelharmos a Deus, trilhar nos caminhos de Deus. Isso aqui é um dos momentos mais curiosos, mas o Maimônides aqui ele explica como essa mitzvah deve ser feita, como nós devemos parecer ao Criador. Então, na Torá, Deus ele foi descrito de algumas formas. A gente encontra certas atribuições de atributos e condutas divinas, e isso que nós devemos procurar ter igual. A Deus ele é chamado de misericordioso, então devemos procurar ser misericordiosos com nossos semelhantes. Deus ele é chamado de justo, então devemos procurar ser justos. Deus foi chamado de piedoso, devemos procurar ser piedosos. A gente deve buscar ao máximo nesses atributos, nessas condutas boas, que é essa forma de nos parecermos com Deus. Se eu não me engano, é nessas mitzvot que o Maimônides ele descreve várias leis, de como aqueles famosos capítulos que o Maimônides descreve que o caminho do meio é o caminho correto. Maimônides nas leis, ele aborda que todas as qualidades das pessoas têm vários extremos. Pode ter dois opostos. Tem pessoas que existe o orgulho, existe a humildade. Existe o orgulho demasiado, existe a humildade demasiado. Existe uma pessoa que ele tem um pavio curto, ele fica nervoso muito rápido. Tem aquelas pessoas que nada abala eles. Tem pessoas que eles são muito mesquinhas, eles seguram o dinheiro muito, não gastam. E tem pessoas que gastam além de suas condições. E o Maimônides fala que o caminho correto não é pender para nenhum dos extremos, o caminho do meio, ser uma pessoa balanceada, nem ser tipo uma pessoa que nada lhe afeta, que ele é uma pessoa que todo mundo pisa em cima e nada acontece, mas também não ser nervoso demais, não ser mesquinho demais, mas também não ser que gasta demais, e assim por diante, com todas as qualidades e atributos da pessoa, seguir o caminho do meio. Isso aqui é a forma da pessoa ele parecer com o seu Criador. Depois temos o mandamento 6, que é apegar-se aos sábios. Isso aqui é uma forma de como aproximarmos de Deus. O Talmud está escrito na Torá, e você deve se apegar a Deus. Os sábios no Talmud perguntam como a pessoa pode se apegar a Deus. Está escrito sobre Deus que ele é um fogo que consome. Como eu posso me aproximar do fogo? Eu vou me queimar. Então daí, a resposta é a seguinte: a pessoa ele se aproxima dos sábios, ele se aproxima daquelas pessoas que têm essas qualidades do mandamento anterior. Isso aqui é uma forma dele, como ele se apegar a Deus. Isso aqui é o mandamento 6. Depois temos o último mandamento, 206, que sobre esse mandamento Rabi Akiva disse que essa é a grande regra, o grande fundamento de toda a Torá, que é amar ao próximo. Devemos amar ao nosso semelhante da mesma forma que amamos a si próprios. Uma explicação simples: o que eu não quero que façam para mim, eu não devo fazer
para o meu companheiro. Se eu me preocupo com os meus bens, então eu devo me preocupar com os bens do meu companheiro, do meu semelhante. Se eu me preocupo com a minha dignidade, eu devo se preocupar com a dignidade do meu semelhante. Essa mitzvah de amar o próximo, que o próximo como a ti mesmo, esse é o Zeklal Gadol Batorá, esse é um grande fundamento de toda a Torá, ou como o Hillel, o grande sábio Hillel disse, essa é toda a Torá e o resto é tudo explica. Essa é a Torá. A mitzvah de amar ao próximo, essa é toda a Torá, o resto é tudo uma explicação dessa mitzvah, o mandamento 206. Então, hoje tivemos 4 mitzvot, a proibição de não testar as promessas e advertências de Deus, e depois tivemos 3 mandamentos positivos, que é assemelharmos a Deus, devemos procurar seguir nos caminhos de Deus, devemos apegar aos sábios e também amar ao próximo.